onde ele diz para o Freud, né? Olha, eu vou continuar do ponto que o senhor desistiu. O senhor atende as pessoas no ambiente artificial do seu consultório. E eu as atendo nas ruas, nas casas, nos seus ambientes reais. Né? E o senhor analisa os sonhos delas, enquanto eu as estimulo a sonhar de novo. Né? Muito interessante. E é interessante também, o Moreno trabalhou com psicodrama na pós-Primeira Guerra Mundial, né? E ele normalmente ia nos hospitais, o que a Larissa terminou de falar. Ele ia nos hospitais e para resgatar as pessoas que estavam doentes da guerra, né? E procurando fazer a inclusão novamente na sociedade através das coisas que elas mais gostavam de fazer. E isso no hospital. Isso era uma forma terapêutica do Moreno. Quer dizer, o psicodrama, aqui nós estamos dando uma outra característica importante do psicodrama que vocês estão trazendo para nós. O psicodrama, ele pode acontecer basicamente em qualquer lugar, né? Sim. Ele pode acontecer dentro de uma empresa, ele pode acontecer num espaço público, ele pode acontecer numa família, num lar, ele pode acontecer também no consultório, mas ele pode acontecer em N lugares para trazer tanto, trabalhar algum tipo de conflito que pode estar, aquele grupo está passando, para trabalhar algum conflito intrapessoal que aqueles sujeitos carreguem, né? E ele tem aplicações diversas, né? As mais diversas. Um treinamento, você que trabalhou, Toshi, com organização também, empresas, na seleção de candidatos, no treinamento, é possível, é isso? É possível trabalhar, e eu acho que é uma das técnicas mais efetivas e eficazes para o treinamento. É uma técnica fantástica, porque a pessoa se coloca no lugar do outro, literalmente. Então, as técnicas de treinamento com o psicodrama é algo que a pessoa realmente, após o treinamento, ela começa, sim, a operacionalizar, porque ela vivenciou. Então, o psicodrama na empresa, no treinamento, principalmente, é alguma coisa que internaliza, porque a pessoa teve uma atitude, porque a pessoa ela realmente viveu a experiência. Então, a experiência de ficar no lugar do outro. Não só ouviu, mas ela fez, ela operacionalizou e ela passa a colocar em prática, sem dúvida alguma, reconhecendo principalmente o valor de cada cargo que existe na empresa. Toshi, vamos compreender uma coisa. Eu já tinha deixado essa questão para o final e eu vou trazer aqui para o início, porque nós já estamos entrando nessa questão das empresas, das organizações. Vamos dizer que nós temos uma empresa e ela tem o seguinte desafio: ela quer contratar uma pessoa com um determinado perfil, né? Eu posso, através de um jogo dramático, quer dizer, não é que eu vou trabalhar agora um conflito, eu vou criar um jogo dramático e eu vou envolver esses participantes nesse jogo dramático. Eu posso, através desse jogo, observar os diversos perfis que eu tenho dos candidatos. Dá um exemplo de um jogo dramático que a gente poderia estar fazendo para identificar o perfil das pessoas. É interessante essa sua pergunta, porque no jogo dramático, para recrutamento e seleção de pessoal, principalmente em cargos onde envolve muita responsabilidade, é muito interessante fazer esse jogo dramático, que tem uma diferença com a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, na verdade, ela procura observar as reações
das pessoas, mas o psicodrama trabalhar essas reações, né? Então, pode-se fazer jogos colocando a pessoa num determinado cargo, com todos os problemas específicos daquele cargo e quais são as reações dessa pessoa nesse trabalho dramático, nesse psicodrama. Então, o que se pode observar na seleção, se realmente essas reações dos candidatos vêm ao encontro das características do perfil profissional que é exigido. Eu até contava aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que eu vivi um jogo dramático, tanto na condição de participante, né? Sujeito participante, e depois eu acabei aplicando como diretor. A gente chama diretor aquele que organiza a cena, né? Pode ser um terapeuta, um professor, um psicólogo, enfim, aquele que está organizando a cena. E era um jogo dramático, eu contava para a Larissa e para a Toshi, de um avião que ele vai sair de São Paulo e ele vai para a Amazônia, e no correr da viagem tem os participantes, etc. A gente dramatizava dentro do avião, o relacionamento das pessoas, tal. De repente esse avião ele cai em plena floresta e os participantes precisam sobreviver na floresta. E aí começa a aventura. Claro que essa aventura vai ter uma série de desdobramentos. Mas é possível, por exemplo, nesse jogo dramático, a gente identificar quem é colaborador, quem é uma pessoa muito competitiva, quem quer poder a todo custo, até às vezes por uma ansiedade muito alta, né? Quem é meio ditador nas ordens, quem é mais democrático, quem vai muito por uma via afetiva, carinhosa. Então, através daquele jogo, daquela situação do avião que caiu no meio da floresta, você vai conhecendo os perfis, não é, Larissa? Sim. Das pessoas. Então, se eu estou precisando, por exemplo, no meu cargo aqui, uma pessoa que pacifique, que dialogue, uma pessoa cooperadora, não é? Que tranquilize o ambiente, eu assistindo esses candidatos jogando esse psicodrama, essa dramatização, eu posso dizer, puxa, este daqui é o profissional indicado. Vamos dizer que eu quero já um profissional mais guerreiro, um vendedor, acirrado, determinado, competitivo, né? Então, através do jogo, eu vou ver aquela pessoa que manifestou algo mais certeiro, essas características. Se ele for muito pacífico, etc., talvez muito calmo, não seja a pessoa do que eu estou precisando, não é? Então, através do jogo dramático, essa é uma das aplicações do psicodrama, nós podemos selecionar. E você falou que no treinamento também, porque a pessoa internaliza, é isso? Você treina o papel, é isso? Exatamente, porque a pessoa operacionaliza aquilo que está sendo dito. Não só dizer, ouvir, que a gente não sabe até, talvez, mensurar o quanto que a pessoa entendeu ou não. Mas uma operacionalização, ele sendo um personagem, um protagonista, enfim, né, um dos papéis do psicodrama, um momento em que a pessoa pode entender e internalizar esses conhecimentos. Tem um exemplo. Então, não sei em que empresa, em São Paulo eu conheço algumas também, mas era em outro estado, em que as pessoas que iam... Eu acho que era o cargo, não sei se era médico, enfim, não sei exatamente qual era o cargo. Mas antes de assumir esse cargo, depois de um concurso, o treinamento era que esses candidatos passassem por pacientes, né? Então, o paciente fica na fila. E ele fica desde 5 horas da manhã, 6, enfim, pega a senha no dia anterior. E ele fica até ser atendido efetivamente. E tudo que